hoje? Tem bastante coisa para ler, já vou dizendo. Se você não gosta de ler a Bíblia, hoje você vai ficar muito bravo comigo. Porque tem muita coisa para a gente ler hoje. Mas não vou fazer vocês ficarem a noite inteira em pé, tá? A gente vai ler um texto, uma partezinha do texto, depois a gente já vai se assentar. Amém? Então você que tiver a sua palavra, abra comigo lá em Jó, capítulo 1, versículo 1. Jó, capítulo 1, versículo 1. Todos encontraram? Foi rápido agora, né? Se você abrir a Bíblia bem no meio, vai dar em Salmos. Aí você vai voltar um pouquinho e já vai estar em Jó. É assim que eu uso normalmente. O tema da mensagem hoje é os meus acessos, ou acessos. Amém? Diz o seguinte lá em Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus. E desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e eram muitíssimos os seus servos de serviço, de maneira que este homem era o maior de todo o Oriente. E iam os seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comiam e bebiam com eles. Você pode fechar a sua palavra, você pode sentar. Deus abençoe sua mensagem. Talvez uma das histórias mais difíceis de entender na Bíblia, a história de Jó. Um homem muito íntegro, um homem muito reto. Lá no capítulo 29, versículo 12, vai dizer Jó falando, porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha com que o socorresse. A bênção que ia precedendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Vestia-me com justiça, e ele me servia de vestimenta, com um manto da diadema era minha justiça. E eu fazia de olhos para os cegos, e de pés para o coxo. Dos necessitados eu era o pai. E as causas que eu não tinha conhecimento, inquiria ou analisaria com diligência. Jó era um homem muito rico, muito próspero, muitas posses, muito dinheiro. E era um homem muito respeitado. Ali um pouquinho antes do capítulo 29 vai dizer que os reis se curvavam perante Jó, ou eles tinham respeito a Jó. Os príncipes aguardavam para ouvir Jó falar. Era um homem muito poderoso. Em um certo momento, está escrito lá em Jó capítulo 1, versículo 6, estavam os filhos diante da presença de Deus, eis que entra Satanás na presença de Deus, e diz o seguinte: lá tem o teu servo Jó, mas ele te adora, e ele te busca porque ele tem muitas coisas. Tira tudo dele, e verás se ele não blasfemará contra ti. Esse foi o que Satanás falou para Deus. E Deus disse: toque em tudo que ele tem, menos nele. A história acho que todos aqui já conhecem. Veio um vento, derrubou as estruturas da casa, os seus filhos morreram, os seus animais foram saqueados por inimigos. Aconteceu um monte de catástrofes, tudo aquilo que Jó tinha construído, ele perdeu tudo. Em nenhum momento Jó blasfemou contra Deus. Em nenhum momento Jó blasfemou contra Deus. Satanás, percebendo que tinha perdido, ele volta à presença de Deus. E aqui deixa algo bem sensato, que Satanás, ele vai até a presença de Deus e ele não consegue mover nada sem que Deus diga sim ou não. Nada. É difícil de engolir isso. Tudo é permissão de Deus. E dando continuidade a isso, Satanás vai a segunda vez à presença de Deus. Por enquanto, ele continua te buscando, mas toca na saúde dele, para ver se ele não vai blasfemar contra ti.
Deus disse: só não tira a vida dele. Toca até os ossos dele se for necessário. E aí surgiram doenças sobre o corpo de Jó, feridas sobre o corpo de Jó. A palavra diz que ele pegou cacos de telha e raspava a sua pele para tirar as enfermidades. Ele se cobria com cinzas. Então o homem mais respeitado de toda a região, de todo o ambiente que existia, passou a viver semelhantemente a um mendigo, sem saúde, sem estrutura, sem força, sem capacidade de dar ordem, passando necessidade. Esse era o ponto que Satanás queria colocar a vida de Jó, para vê-lo blasfemando contra Deus. A estratégia ela ficou muito clara desde o início: e verás se não blasfemarás contra ti. E Jó blasfemou? Não. Jó, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele disse: Senhor, antes eu tivesse morrido no parto, antes a minha mãe tivesse me perdido, antes tivesse acontecido qualquer coisa, eu não tivesse nascido, mas eu não consigo mais viver dessa forma, Deus. E aí, Satanás, ele tem das suas estratégias, das suas artimanhas, para tentar fazer com que Jó, ele conseguisse perder o seu controle e blasfemasse contra Deus. Satanás, ele fica de canto, e a partir do capítulo 4, 5, até o versículo 39, 40, capítulo 3, 4, até o capítulo 40, começa como se fosse um julgamento de Jó. Só que esse julgamento não era num tribunal, porque num tribunal haveria defesa. Esse julgamento não era dentro de uma comunidade, esse julgamento aconteceu dentro da sua casa. 3 amigos vieram visitar Jó: Elifas, Zafer e Bildade. 3 homens velhos de uma certa idade foram visitar Jó. Esses 3 homens foram chegar à presença de Jó, e deu para perceber que eles eram amigos de Jó. Porque se nós formos ler no capítulo 2, versículo 11, ouvindo, pois, 3 amigos que Jó, todo este mal lhe sobreveio, chegaram cada um no seu lugar, Elifaz, o Tamanita, Bildade, o Suíta, o Zofar, o Naamita, e combinaram de ir juntamente, condoer-se e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos, e não o reconhecendo, ergueram em voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava-se pó sobre a cabeça, sentaram-se com ele por terra 7 dias e 7 noites. Esses 7 amigos, quando viram Jó de longe, eles: não pode ser o Jó. O Jó era um homem forte, um homem bem apresentável, um cara rico, um cara com bom testemunho, uma pessoa que não deixava ninguém passar necessidade. Agora estava lá tirado como um traço de ser humano. Quando seus amigos viram aquilo, eles se doeram tanto do seu amigo, que eles choraram junto. Rasgaram as suas vestes, se cobriram com pó, como era o costume daquela época, se sujavam, e choraram junto com o seu amigo por 7 dias e 7 noites. Aqui muitas pessoas vão condenar, porque as ações depois desses amigos não foram muito legais, mas eram amigos. Eram pessoas que choraram por alguém. Você teria alguém que choraria 7 dias ao seu lado pela tua dor? Eram muito próximos, muito íntimos, pessoas que conviveram com Jó talvez por muito tempo, e quando viram o estado de Jó se comoveram de uma forma, de uma tristeza. Só que esses homens, eles eram muito amigos de Jó, mas eles não eram bons conselheiros. Amém? Então, vamos lá. Existem os amigos e existem aqueles que são os nossos conselheiros. Às vezes nós nos abrimos com pessoas erradas. O primeiro deles, Elifaz, argumentava que o sofrimento dele, de Jó, era consequência dos pecados dele. E durante 4, 5 capítulos, incessantemente, ele questionava: tu tem pecado, tu tem alguma coisa errada, alguma coisa imoral na tua vida? Te conserta com Deus, homem. Uma voz de julgamento. O segundo foi Bildade, falando da justiça de Deus,
e falava para o seu amigo, e em vez de consolá-lo, dizia: os teus filhos morreram porque eles cometeram algum pecado. Eles eram pecadores nesses churrascos, nessas festas, eles devem ter cometido pecado e por isso Deus levou. E o outro, Zafer, dizia que o castigo era em função das iniquidades de Jó. Ou seja, os 3 amigos de Jó, que eram amigos, e eu digo que são amigos de Jó, mas não eram bons conselheiros. Por que eu estou fazendo essa diferenciação aqui? Porque tem pessoas que você tem que dar acesso até uma certa parte da sua vida. Tem pessoas que são seus amigos, são leais a você, mas que você for conversar, elas vão te colocar mais para baixo do que te levantar. Elas vão te afundar em vez de te levantar. E esses homens falavam isso para Jó, e Jó, ele ficava só se defendendo. Não, mas eu não tenho iniquidade, eu não tenho pecado, eu não fiz nada de errado. Eu não entendo, eu não consigo entender também por que veio tanta coisa ruim sobre a minha vida. E não faz sentido aquilo que eu estou passando. E ele só se defendia. Se vocês forem pegar a Bíblia de vocês e forem pegar só os títulos dos capítulos, já vai contar um breve resumo. Ele repreende Jó. Capítulo 5, ele exorta Jó a que busque a Deus. Capítulo 6, Jó justifica suas queixas. Capítulo 7, Jó contende com Deus. Capítulo 8, Bildad afirma a justiça de Deus. Jó é incapaz de responder a Deus. É só uma discussão. Jó protesta contra a severidade de Deus. Jofar acusa a Jó de iniquidade. Jó se defende das acusações dos seus amigos. São praticamente 30 capítulos só de um homem se defendendo dos seus amigos. Vocês conseguem entender isso? Se um dia você achar que você foi injustiçado ou é injustiçado, leia o livro de Jó. E Jó também não conseguia entender, porque tudo isso fazia parte de algo que ele não compreendia que estava acontecendo. Ele não entendia o porquê, ou o para quê. Ele simplesmente estava se defendendo naquele momento. E eu vou tentar encurtar um pouquinho. Lá no capítulo 32, olha quantos capítulos passam se discutindo. Lá no capítulo 32, surge um outro amigo, chamado Eliú. Eliú, ele foi por uma conversa um pouquinho diferente. Todos os outros amigos de Jó eram homens mais velhos, da idade de Jó. Jó já tinha seus filhos, já tinha visto seus filhos grandes, então ele já era um homem de certa idade. Eliú era um jovem, era um amigo mais jovem. Eliú, ele ficou todo esse tempo só ouvindo o que os seus amigos falavam para ele. E aí chega um momento que Eliú, ele simplesmente abre a boca e começa a falar. Jó capítulo 32, versículo 6. Eu vou ler rapidinho aqui, mas diz o seguinte: Disse Eliú, filho de Baraquel, o Buzita: Eu sou menos de idade que todos vocês. Vós sois idosos. Arrecei-me e temi, e vou declarar a minha opinião. Tive vergonha, medo de dar a minha opinião. E dizia eu: Falem os dias e a multidão de anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito homem e o sopro de Todo-Poderoso o faz sábio. Os demais de idade não é que são os sábios, nem os velhos os que entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declarei minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvido às vossas considerações, enquanto quem sabe buscáveis o que dizer. Ou seja, ele ficou esses 30 capítulos em silêncio, ouvindo os caras acusar Jó. Jó, tu é pecador. Jó, tu deve ter alguma mentira. Tu deve ter alguma outra esposa. Tu deve ter algum filho fora do casamento, Jó. Tu deve ter aprontado alguma coisa. Essas tuas riquezas tu deve ter conquistado de forma errada. Tu deve ter roubado, não sei. Eles estavam todo esse tempo tentando encontrar acusações para Jó, dizer: tá bom, eu fiz isso de errado. Só que Jó não tinha feito nada de errado. Jó, nesse momento, ele era um homem, continuava sendo um homem reto, continuava sendo um homem de Deus, mas ele passou por essa provação.
E Eliú, ele continua repreendendo Jó, dizendo o seguinte: o Espírito de Deus me faz e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Se podes, contesta-me, dispõe-te nas tuas razões, perante mim apresenta-te. Eis que diante de Deus sou eu como tu és, também eu sou formado do barro. Gente, eu sou que nem vocês, eu sou mais novo que vocês, eu sou mais jovem que vocês. Nós viemos do mesmo barro, nós viemos do mesmo lugar, nós viemos da mesma origem, mas eu preciso ser direto com vocês. Capítulo 33, versículo 31. Escuta, pois, Jó, e ouve-me, cala-te, e eu te falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responda-me. Fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me, cala-te, e eu te ensinarei com sabedoria. Eu imagino aqueles homens, porque normalmente quem é mais jovem não pode falar muito, são níveis de conversação na cultura deles. E aqueles homens pararam para ouvir. E Eliú, ele teve um outro direcionamento diferente dos outros 3 amigos. O direcionamento dele foi: tu não conheces o teu Deus. O Deus que tu serve é um Deus todo-poderoso. Quando tu nasceu, Deus já existia há milhares e milhares de anos. Tu não sabe quais são os planos dele. Não te joga contra Deus. Lembra qual era o objetivo inicial de Satanás? Era fazer justamente que Jó amaldiçoasse ou se jogasse contra Deus. E aqueles amigos inconscientemente estavam jogando Jó mais ainda contra Deus, porque ele não tinha pecado. E Eliú, ele fez uma visão um pouquinho diferente. Jó, tu não conhece a grandeza de Deus. Ele sabe dos planos, ele sabe de todas as coisas. No capítulo 34, versículo 2, Eliú continua: na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse, e essa é uma palavra que eu tenho que ouvir para mim, se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolheria o espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria ao pó. Se Deus pensasse somente nele, ele recolhia o espírito da terra, recolhia o espírito que tem sobre mim e por vocês, todos nós cairíamos e voltaríamos ao pó da terra. Não é sobre um egoísmo de Deus, mas é sobre um plano que Deus tem. E o plano é complicado. O plano é algo que a gente não consegue compreender. O plano vai muito além da minha compreensão e da tua compreensão. Quando Deus começa a trabalhar na vida de Jó, Jó não conseguia entender. E depois que Eliú afronta Jó, Deus aparece para Jó, leva ele num redemoinho, mostra os céus, as estrelas para Jó e diz: quando esse mundo estava sendo criado, onde tu estava, Jó? Quando as coisas nesse mundo estavam sendo formadas, onde tu estavas, Jó? Aquilo que tu compreende entre o certo e errado, luta e não luta, é muito pequeno comparado a tudo que eu já vi, comparado a tudo que eu sei sobre ti. A palavra depois vai dizer que Jó foi curado, Deus falou com Jó, ele teve restaurado a sua casa, teve outros filhos, teve muito mais posses do que ele tinha anterior. Essa história que a gente conhece de Jó. Porém, aquilo que Deus mostrou para Jó, um dos últimos capítulos, versículos 42, versículo 1, que é a confissão de Jó, que diz o seguinte: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os planos de quem não pode ser frustrado? O meu e o teu? Ah tá, os planos de Deus não podem ser frustrados. Quem é aquele que desiste, quem sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei o que eu não entendia. Jó se desculpando para Deus. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei e te perguntei, e tu me ensinarás.
E aqui vem o versículo mais conhecido do livro de Jó: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Toda a raiva que ele sentiu de Deus, todo o ódio que ele sentiu de Deus, ele conseguiu compreender depois de ter passado por toda essa longa temporada, por esse longo problema, que era Deus, de alguma forma, querendo usar ele. Amém? Os planos de Deus não podem ser frustrados. Talvez você pode ter ouvido isso muitas vezes de uma forma onde foi colocado que os seus planos não são frustrados. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados, porque os planos dele não falham. Porque eu falei que o tema da mensagem, e agora a gente começa o tema da mensagem mesmo: acesso. Fiz a introdução, contei a história de Jó, que ele tinha uma vida boa, uma família boa, tinha tudo certinho, perfeito na sua vida. Satanás vem na presença de Deus e tira tudo que ele tinha, tira tudo que Jó tinha. Ele fica arrasado, destruído, ele não conseguia nem fugir da conversa dos seus amigos, porque ele não tinha condições de se levantar, ele estava todo machucado, todo ferido. Ele teve que aguentar acusações dos seus amigos. Depois teve uma outra pessoa que chegou, Eliú, que foi uma forma diferente, que conseguiu aproximar ele de Deus. Jó começa a entender que tudo que ele está passando não interessa, o que interessa é que ele sirva a Deus e continua servindo a Deus. Ele se redime com Deus, pede perdão para Deus por ter irado contra Deus. Deus o acolhe, dá muitas vezes mais aquilo tudo que ele pediu. Mas dentro dessa história tem algo muito importante que cabe para mim e para a tua vida. Nós temos muitos amigos, ou vamos começar um pouquinho maior. Nós temos muitos conhecidos. Temos ou não temos? Para quantas pessoas Jesus alimentou? Era uma galera grande, né? 2 grandes multiplicações que teve, né? Ali sem contar mulheres e crianças, sei lá, chutando 20, 30 mil pessoas no total. Todas essas pessoas tiveram acesso ou não tiveram acesso? Elas conheceram a camada mais distante de Jesus, aquilo que ele podia fazer. Esse é o primeiro acesso que nós vamos ter às pessoas, aquilo que eu consigo fazer. O que você trabalha? Eu trabalho lá num supermercado, empacoto. Tu vai ter, esse é o primeiro acesso que você vai ter às pessoas, aquilo que você pode entregar a elas. Esse é o primeiro acesso. Então tem muitos conhecidos, colegas de trabalho, amigos de futebol. O que você pode entregar? Meu jogo, meu futebol, entrega alguma coisa. Aonde eu estou, eu entrego alguma coisa. Essas são as pessoas. O primeiro acesso vai ser aquelas pessoas que eu posso entregar alguma coisa. O segundo acesso é aquelas que eu posso entregar um pouquinho, não daquilo que eu posso oferecer, mas do que eu sou. São as pessoas que compartilham de gostos parecidos, de conversas parecidas, de momentos ou coisas em comum. Pode ser uma igreja, pode ser, sei lá, alguma outra atividade, mas aonde eu já começo a ter uma relação interpessoal. Eu começo a te mostrar quem eu sou e você começa a se mostrar como eu sou. Aí nós já não somos um acesso desconhecido, nós somos um acesso conhecido. Vai ser pessoas que você sabe o nome, que você tem intimidade, que você já fala um pouquinho com ela sobre algumas coisas que vai um pouquinho além do trabalho, o problema. E aí tem os amigos, que praticamente sabem a tua história. Jesus da mesma forma tinha as multidões, tinha os centenas, tinha os 12, tinha os 13, tinha 1. São acessos e camadas diferentes. É como se fosse uma casa. Tem aquelas pessoas que passam nós somos uma casa. Tem aquelas pessoas que vão passar em frente à casa, não sabem quem mora ali, só sabem que existe. Tem pessoas que já convidou, entrou no seu pátio, já teve um pequeno acesso. Tem pessoas que conhecem a sua sala, pessoas que já usaram o banheiro da tua casa, aí já muda um pouquinho a intimidade, que já comeram da tua comida, que já passaram algum momento feliz na tua casa, já cantaram um parabéns. Então são acessos que nós temos. O próximo nível de acesso é esses amigos íntimos que vão chorar contigo, que vão passar por esses problemas e por essas lutas junto com você.
Esse é um nível de acesso. Tem o outro nível de acesso, que é aquela pessoa que jamais vai te abandonar, que é a mulher de Jó. Esse é um outro nível de acesso. É aquela pessoa que, mesmo você estando destruído, não tendo valor nenhum, vai continuar contigo. Esse é um outro nível de acesso. E existe aquele acesso de alguém que vai te aproximar a Deus de volta. Esse acesso que eu quero falar aqui. Eliú. Enquanto todos os outros estavam preocupados no pecado, no erro, no motivo, Eliú estava preocupado em dizer: querido, eu também não entendo, mas te volta para Deus, te reconcilia com Deus. Se tu está magoado com Deus, tu falou várias vezes aqui que estava chateado, que não entendia, que estava revoltado com Deus, não interessa, te reconcilia com o Pai Criador. Todos nós precisamos ter um Eliú na nossa vida, alguém que vai às vezes nos surpreender, como foi no caso de Jó, alguém mais novo, alguém sem experiência, sem sabedoria. E é engraçado que como ele coloca as palavras sempre, queria dizer: eu sou mais novo, eu não tenho a experiência de vocês, mas a sabedoria não tem a ver com a idade, a sabedoria tem a ver com a busca dela. Ele vai sempre introduzindo para depois dar uma paulada. O problema é quando nós invertemos as pessoas ao qual nós colocamos os acessos. Tem pessoas que não nasceram para ocupar o lugar de Eliú. Tem pessoas que não nasceram para ocupar o lugar da mulher de Jó. Tem pessoas que não nasceram para ocupar o lugar dos amigos de Jó. E essa confusão é uma confusão que a gente costuma fazer. E por isso, às vezes, em vez de nós nos reerguermos, nós nos afundamos mais ainda, porque erramos a pessoa. Se você for olhar o texto, você vai dizer: mas esses caras não eram amigos de Jó. Eram amigos, sim. Quem fica 7 dias chorando contigo? Se isso não é amigo, gente, eram pessoas muito queridas, só que não eram bons conselheiros. E da mesma forma, às vezes, porque essas pessoas, elas fizeram grandes coisas por nós, a gente coloca elas num patamar: não, essa aqui é meu conselheiro também. Às vezes não é. Como eu identifico isso, Davi? Tem pessoas que você conversa e depois de uma conversa você está muito pior do que quando você começou a conversar. Essa pessoa não é para você colocar nesse nível de acesso. É difícil? É difícil. Talvez essa pessoa vai ser um grande amigo. Furar o pneu do teu carro vai ser o primeiro a te ajudar a arrumar um step. Você for preso, vai ser o primeiro a pagar a tua fiança. Mas não é a pessoa para você compartilhar a sua dor mais íntima. Essa separação, ela tem que ser entendida. Criar acessos. Eu vi uma mensagem essa semana que falou muito comigo. Como é que Jesus fazia para mostrar o quanto ele amava um mais do que o outro? Não é que amava mais. Como é que ele fazia para demonstrar os níveis de relacionamento como que ele tinha com as pessoas? Acesso. Palavra simples. Tinham milhares que seguiam, tinham centenas dos enviados, tinham os 12 discípulos, tinha os 3 mais íntimos, e tinha um que podia botar a cabeça no peito de Jesus, que era João. Jesus também tinha isso. Vamos para o monte? Vamos. Quantos vamos? Vamos convidar todo mundo que multiplicou os pães. Não, vai ter pão lá? Vai ter peixe? Não, não vai ter pão e não vai ter peixe. Então acho que não vai estar tão legal esse monte, né? Jesus já sabia que o coração deles não estava nisso. Então, vocês são boas para aquilo que eu faço. Vamos lá, vão ouvir uma palavra, vocês vão, mesmo talvez que não sigam Jesus depois, mas vocês vão falar para alguém que vocês comeram pão e peixe de graça por causa de um cabeludo que fez a multiplicação. Vocês vão falar. Vocês vão ser usados indiretamente. Essas pessoas, às vezes a gente é falado por esses distantes. O cara lá da igreja da cruz, parece um cara íntegro e reto, estão falando da gente. Vai ter aqueles 12 que são mais íntimos, mais próximos, que a gente compartilha, que Jesus contava as suas histórias, contava os seus testemunhos daquilo que ele tinha, das suas histórias com o Pai.
talvez coisas que não chegaram ao nosso acesso, nós nem ficamos sabendo. E desses tinha coisas que Jesus guardava para 3, que ele era mais íntimo, que ele levava para orar, que ele o levava junto para a vigília. Mas não ia os 12? Não ia os 12. Não ia os 12. O Lucas até falou isso na quinta-feira, acho que foi na última quinta-feira. Não ia os 12. Porque ali era um momento íntimo, a transfiguração, não foram os 12 que viram a verdadeira face de Jesus. Foram os 3 mais íntimos que estavam ali. E esses 3 ainda dormiam. Dá mais raiva. Jesus, ele tinha essa separação, esses acessos. Porque ele sabia, porque alguns não estavam preparados para passar por momentos que os outros iriam passar. Amém? Por que você está falando isso, Davi? Porque além disso tem um outro acesso. Existe um outro acesso que está acima de todo o acesso. Que às vezes algumas pessoas acabam ocupando esse acesso com pessoas. O último dos acessos que nós temos é algo mais íntimo ainda, porque só tem uma pessoa lá. O último acesso, ele é extremamente íntimo, é onde você vai falar tudo, todas as tuas dores. Esse último acesso, ele normalmente acontece em lugares diferentes. No teu quarto, às vezes pode ser até no banheiro. Esse último acesso, ele tem uma premissa, ele tem uma forma diferente de acontecer. Esse último acesso, normalmente ele acontece assim, ó. Não vai ser teu amigo que vai te falar, não vai ser esse conselheiro que vai te falar. O último acesso é na presença de Deus. Tem gente botando pessoas no lugar de Deus. Tem pessoas colocando pessoas no lugar de Deus. Tem coisas que é de joelho dobrado. Tem coisas que é orando, dizendo: Senhor, tá difícil, Senhor. Às vezes você começa a falar, tá difícil para o seu colega de trabalho, ele não vai te entender. Ele vai dizer: mais um resmungão. Vai falar para o outro por aquilo que tu está passando. Esse lugar, o último lugar, o acesso mais restrito de todos, é no teu íntimo com o teu Pai. Esse último acesso, cara, esse você volta diferente. Esse você volta com uma experiência diferente. Porque o teu Pai, Ele é o Senhor de todas as coisas. E foi isso que Jó conseguiu entender só no final, no capítulo 42, 43, ele entende isso. Que ele tinha homens falando, ele tinha os seus amigos falando, ele tinha Eliú que deu um direcionamento para ele, mas ele precisava do último acesso. Foi quando ele se arrependeu de ter brigado com Deus, quando ele se arrependeu de ter se feito de vítima e de Deus, tu é ruim, tu é mau. Quando ele parou com isso e se colocou na presença dele, dizendo: Senhor, eu preciso de ti, não tem mais opção, Pai, agora eu e tu, não tem mais ninguém no meio aqui, eu e tu, Pai. Aí Deus começa a olhar para ti e dizer: agora sim, agora eu posso mudar a tua história. A gente não vai parar para dar testemunho agora, mas quem aqui já passou por essa experiência de no joelho, na última instância, receber a transformação de vida? Levanta a mão. Nós temos muitas histórias lindas. Essa semana eu fui lá ouvir a história do meu irmão Cristiano, lá nós estava conversando sábado, almoçamos junto. Essa história, ela está sempre no meio de todo mundo. Quando a gente quebra todos os nossos acessos e entende o último acesso, que dali não tem outro, as coisas começam a se transformar.
muitos projetos vão cair na nossa mesa, vão cair na nossa vida. E a gente tem que entender que os planos de Deus, esses não podem acabar. Esses continuam. Às vezes, semana de novo, mais um monte de gente vem me questionar sobre estar nessa posição, estar assumindo a igreja. A resposta que eu tenho dado: plano de Deus. Plano de Deus. Existe o plano do Davi e existe o plano de Deus. O que prevalece? O plano de Deus. Na sua vida, o que prevalece? Os seus planos ou o plano de Deus? Amém? Quanto tempo faz que você não se coloca na presença de Deus assim, como último acesso? O ser humano, ele até tentou quebrar isso, colocando uma pessoa no meio para fazer esse último acesso. Mas o último acesso é com o Pai. É com Ele. É falando para Ele o que você está sentindo. Não misture as coisas. Não fale para as pessoas que não vão te trazer nenhuma solução. Não fale para as pessoas sentirem pena de você. Fale para aqueles que realmente podem te dar um direcionamento para Deus. Para essas pessoas. Mas para aquelas que vão te jogar mais para baixo, para de contar a tua vida. Para de falar dos teus problemas para pessoas que só querem saber da fofoca da tua vida para depois saber da do outro também. Para com isso. Dá acesso realmente da tua parte íntima, da tua história, a poucas pessoas. E sempre, sempre, sempre para Deus. Sempre, todo projeto, todo plano, tudo que tu for construir, coloque na presença de Deus. Coloque para Ele: Senhor, eu estou pensando em fazer isso. Apresente a Ele. Que eu tenho certeza que os projetos serão mais fáceis.